E eu tenho agora a imensa satisfação, e por que não dizer a honra, de receber aqui nos estúdios da Voz dos Vales a doutora Elisa Raine. Ela é psiquiatra, uma das mais renomadas profissionais da psiquiatria em todo o estado de Minas Gerais e daqui da nossa região, e vem para nos ajudar a entender um pouco dos problemas que temos enfrentado, principalmente no período pós-pandemia Covid-19, com o adoecimento mental, os problemas mentais que estão acontecendo com mais frequência em várias pessoas de vários segmentos, de vários setores da nossa sociedade. Essa discussão vem à tona principalmente agora, após a morte de uma escrivã da Polícia Civil. Aliás, nós temos aí também, eu vou pedir até o Nino Hart que, por gentileza, coloque no ar aí pra gente as fotos de homenagens prestadas hoje, né, pelas autoridades de polícia, pelos policiais civis de todo o estado de Minas Gerais, homenagens prestadas a Rafaela Drummond, uma escrivã de polícia de 32 anos de idade, que morava na cidade de Antônio Carlos, na região do Campo das Vertentes, e que infelizmente colocou fim à própria vida. E depois áudios vazaram pela internet de que ela supostamente estaria sofrendo assédio moral de superiores. Já há um pedido de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para a apuração do caso. Nós estamos mostrando aí, ó, essas fotos são da Delegacia de Polícia Civil, aqui de Teófilo Otoni, né, do Departamento de Polícia Civil, hoje à tarde. Temos também de outras delegacias da região, delegacias de Novo Cruzeiro, de Almenara, de outras delegacias da região também, que prestaram homenagem à escrivã de polícia que infelizmente faleceu, colocando fim à própria vida. Aliás, doutora Elisa, muito boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que a agenda da senhora é bastante atribulada e a senhora abre um espaço para nos atender aqui, para que a gente possa tentar de alguma forma entender o que está acontecendo e contribuir de alguma maneira para minimizar esses problemas que nós estamos vivendo na sociedade atualmente. A senhora, o que pode nos dizer desse adoecimento mental, principalmente em pessoas que sofrem maior pressão, que trabalham com maior pressão, aquelas da área de segurança pública, por exemplo, como no caso aí dessa escrivã? Seja bem-vinda aqui à Voz dos Vales. Então, Vanilson, boa noite. Primeiro, é um prazer estar aqui novamente. Eu fico muito contente pelo convite, né? E é uma honra muito grande também estar vindo falar aqui, esclarecendo mais uma vez a população aí sobre algumas coisas, tirando dúvidas, né? E comentando aí sobre a questão da saúde mental. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Obrigada. E, Vanilson, isso é uma realidade, né? É uma realidade triste, mas é uma realidade. A gente vê muito no consultório profissionais, algumas profissões. Toda profissão tem seu estresse, né? Todas não deixam de ser, assim, estressantes de alguma forma. Cada um tem seus problemas, mas algumas sofrem uma carga maior de estresse, né? Seja pelo trabalho em si, seja por questões administrativas e de convívio lá no local de trabalho. Então, os profissionais da segurança pública, realmente, eles sofrem um bocado, seja policial civil ou militar. E a gente tem que lembrar também dos policiais penais, que eles adoecem muito mentalmente. E o interessante, assim, é que raramente alguém reclama ou se queixa do trabalho em si, de lidar com criminoso, né? De lidar com aquelas intercorrências, porque o trabalho em si muita gente gosta muito, mas as questões de convívio local, né? De questões do sistema em si, sabe? Das hierarquias, das cobranças, da sobrecarga. Das cobranças, da falta de servidores, né? Da sobrecarga para quem está lá trabalhando, porque a falta de servidor é uma realidade pesada, puxada, né? Então sobrecarrega quem está lá. E essas outras questões, além do trabalho que já é estressante, pesa muito, né? Então, assim, o adoecimento mental por conta do trabalho é uma questão bastante comum. E isso também inclui outras profissões, né? Como os professores, os bancários, é uma questão comum também. Agora, doutora, nessas profissões aí, por exemplo, da área de segurança pública, e a reclamação dessa escrivã nos áudios que a gente teve acesso, vários deles vazaram, e por uma questão até de respeito à família, claro que a gente não vai expor esses áudios publicamente aqui, mas ela reclamava muito da questão do assédio moral e da questão da sobrecarga. E a gente sabe que isso é uma realidade, né?
tanto a Polícia Civil, como a Polícia Militar, como os demais órgãos de segurança pública aqui do estado de Minas Gerais, tem uma defasagem enorme de efetivo, e aí o camarada que está ali, o profissional que está ali, muitas vezes ele não tem direito sequer a uma folga. O cara está de folga, daí a pouco ele acaba sendo convocado, mesmo no dia de folga, para poder trabalhar. Até que ponto essa sobrecarga contribui para esse adoecimento mental? Ô, Vanilson, olha, trabalho deveria ser saúde, né? Na verdade, a gente aprende que ter um trabalho é um fator até de proteção, né? Para a questão de não adoecer mentalmente, porque o desemprego é um fator de risco para várias doenças mentais. Mas, por outro lado, o trabalho, como a gente acaba passando a maior parte do nosso dia no trabalho, né? Quem trabalha, a gente vive mais horas no trabalho do que em casa, muitas vezes. E é um fator de risco também, dependendo do trabalho, do ambiente, né, da relação que a pessoa tem naquele ambiente. Então, essa questão de sobrecarga é um fator de risco para adoecimento mental. E aí junta com alguns fatores pessoais, que a pessoa já pode ter, né, de tendência a adoecer ou não. Muitas vezes também um outro fator de risco é juntar com o uso de álcool, com o uso de outras coisas em excesso, e aí culmina numa doença mental. E às vezes não percebida, e aquilo vai se arrastando, igual você falou, não tem uma folga, não vai ao médico, ninguém olha para aquele servidor para poder ajudar. E aí culmina em alguma tragédia, assim, dessas, né? É muito triste. E como que a família pode ajudar, doutora? Como é que eu consigo perceber se alguém da minha família, principalmente que trabalha nessas funções de uma sobrecarga maior, de um estresse emocional maior, se essa pessoa está com alguma dificuldade, está com algum problema, como é que a gente consegue perceber isso aí? O que a senhora pode dar de dica para os familiares? Ô, Vanilson, isso é importante mesmo, esse assunto, porque, assim, o primeiro fator de risco para suicídio, no caso, né, que aconteceu com essa moça, é a doença mental. Aliás, o primeiro fator de risco é tentativa prévia de suicídio, mas o segundo é doença mental. Doença mental, principalmente transtorno de humor, né? Entre eles, depressão e o segundo, o uso de álcool e drogas. Então, são fatores de risco mais importantes. Então, o familiar ou os amigos próximos, quem convive com aquele profissional, com aquela pessoa, a pessoa raramente está, assim, bem, né? No dia a dia, conversando e tal, e de repente, suicida. Isso é muito raro, né? Assim, a pessoa pode até disfarçar muito bem. Mas ela dá sinais, então ela pode vir com aquele discurso assim, nossa, eu tô tão insatisfeita, ou, poxa, eu queria desistir de tudo, eu tenho vontade de sumir, eu queria dormir e não acordar. São frases que a pessoa pode estar soltando aqui ou ali, ou mudando um pouco o comportamento dela, ficando mais isolada, ficando mais assim, sem ânimo de fazer algumas coisas que antes ela fazia. Às vezes a própria pessoa leva um tempo para perceber, mas quem está convivendo ali pode estar atento àqueles sinais e não deixar passar despercebido e não achar que é só uma fase. Pode ser só uma fase, né? Pode ser aborrecimento por algum motivo. Mas não menosprezar sinais. E não vir com aquela história de, não, quem ameaça se matar não se mata. Essa seria a minha próxima pergunta, porque isso aí é um aviso claro que a pessoa está passando por sofrimento. Isso é um aviso, gente. A gente não tem que julgar esse tipo de coisa, né? Porque é muito comum na sabedoria popular a pessoa falar assim, não, quem ameaça não se mata não. Se quisesse fazer, fazia logo. Quem ameaça se mata sim, às vezes até sem querer, né? A pessoa faz alguma coisa de mau jeito e acaba morrendo, mas na hora ali era um impulso, ou era uma coisa que ela queria fazer para, né, sei lá, dormir um pouco mais, ou para chamar atenção, que seja. Né? A gente não tem que julgar, mesmo que seja para chamar atenção. Já é um sinal que alguma coisa não vai bem. Porque ninguém quer chamar atenção tentando tirar a própria vida, estando normal, né, mentalmente. Então, quem convive com a pessoa é menos julgamento e mais acolhimento. A pessoa tem que acolher e tentar direcionar aquela pessoa para um profissional, para uma avaliação especializada. Essa coisa de hierarquia também, de superioridade em determinadas funções, doutora, a gente tem visto que isso contribui muito, em alguns casos, para que haja um sofrimento mental por parte de alguns servidores de várias áreas. Isso acontece não só nas áreas de segurança pública, mas em outros setores da sociedade. O ser humano precisa entender que, embora ele possa estar ocupando um cargo superior, ele está superior a uma outra pessoa que é um ser humano também como ele, que tem família, que tem filhos, que tem seus problemas do dia a dia e que tem os seus limites. E tratar todo mundo bem, tratar com respeito e até saber dar uma ordem é algo que pode evitar muitos problemas como esses aí que a gente tem acompanhado no dia a dia. Isso é verdade, Vanilson. Olha, e eu vou dizer a gente tem que medir um pouco as palavras, né, quando fala assim, mas a gente tem que ver os dois lados. A gente, lógico, né, quem é superior tem que ter consciência que aquilo ali é um ser humano, né, porque você tem um cargo a mais ou a menos hoje, né, e amanhã você pode estar em outra situação.
Então, você está lidando com gente. Então, tem jeitos e jeitos de lidar, obviamente, né? Mas as pessoas também que são subordinadas também têm que entender que estão subordinadas. Que algumas pessoas fazem daquela condição de estar subordinado um sofrimento eterno. E não é por aí, sim. Subordinação é subordinação. Uma pessoa tem um cargo maior, tem um cargo menor. Faz parte do convívio diário da sociedade. Faz parte do convívio diário. Então, aquele convívio ali tem que ser o menos sofrido possível, né? Agora, esses ambientes de trabalho, assim, que são mais adoecedores, deveriam ter... Eu de fato, não sei se existe na civil. Hoje eu fiquei sabendo que tem um suporte psicológico online que eu nunca soube. Hoje, por acaso, uma paciente me contou. Então, assim, deveria ter uma estrutura melhor para poder olhar para aquele servidor e entender o que está acontecendo naquela relação de trabalho daquele local, né? Daqui da cidade X, da cidade Y, porque são ambientes diferentes, né? Então, deveria ter uma equipe de medicina do trabalho, né, com um profissional psicólogo, psiquiatra, para poder estar avaliando aqueles servidores, estar olhando para eles periodicamente. Não é aquele exame periódico de trabalho normal que mede pressão, faz a ausculta e pronto, não, o servidor está apto. Né? Isso não basta para estar saudável, porque eles adoecem mentalmente também. A gente voltando agora para a questão da sobrecarga, doutora, e eu já ouvi muitos depoimentos, inclusive depoimentos que resultaram em morte, né, na situação de um caso que aconteceu há algum tempo, com um integrante da Polícia Militar aqui na região do Vale do Jequitinhonha, e a reclamação da família que muitas vezes ele tinha um atestado psiquiátrico, aí levava esse atestado lá, já passando por um sofrimento mental grande, e iam lá, ou reduziam o atestado, ou falavam que aquilo ali, não, o cara não estava querendo era trabalhar, não estava querendo cumprir as funções dele, e acabava mandando o sujeito para a rua do mesmo jeito. Isso até motivou uma audiência pública também naquela ocasião, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Isso é uma outra coisa que precisa ser revista, porque ninguém vai procurar médico se não estiver passando por um sofrimento, por algum problema de saúde. E médico nenhum, profissional de qualidade, que se preza, vai emitir um atestado para um paciente que não tenha necessidade daquele atestado. Então, isso é uma coisa que precisa ser revista. Não se pode tentar repor uma falha de efetivo de uma instituição, seja ela qual for, né, sacrificando a vida e a saúde de outra pessoa. Ô Vanilson, isso que você falou também é muito importante, porque eu tive essa experiência, né? Eu fui conveniada da Polícia Militar como médica psiquiatra e, olha, eu não estou criticando o colega perito, porque, né, é um conhecido meu. Não estou criticando ele, não. Mas, assim, é todo um sistema muito doente, né? Então, igual você falou, às vezes não tem um efetivo, ele também tem uma condição de ser pressionado pelo superior dele para poder não afastar aquele servidor, né? Então, assim, falta efetivo, aí o perito sofre pressão superior para não afastar aquele servidor e aí não homologa aquele atestado, porque existe uma hierarquia de atestado, né? Não é o médico assistente que afasta, é o perito do local, né? Do sistema que a pessoa trabalha, da instituição. E eu vi algumas pessoas totalmente sem condição, assim, de estarem trabalhando naquele momento ali, pelo menos, sendo liberadas para o trabalho. Então, como que a pessoa vai trabalhar assim, não estando em condição de trabalho, vai adoecer mais ainda? Principalmente, né, no caso da segurança pública, que normalmente as pessoas portam uma arma de fogo. Exatamente. Tem que lidar com ocorrências que têm uma carga de estresse maior ainda. O estresse é enorme, né? Porque o sujeito está ali, ele sofre agressão, né? Tem que estar atento, tem que estar assim, rápido, tem que estar ágil, tem que estar raciocinando bem, né? Tem que estar com uma emoção bem controlada para não se exaltar. Então é complicado. Agora, outra coisa que as pessoas precisam entender e quebrar o tabu é de procurar um profissional da saúde na área adequada, principalmente o psiquiatra. Exatamente. Né? Porque tem muita gente que pensa assim, não é psiquiatra, não tô louco. Mas quem procura psiquiatra não é só quem tá louco, não. Quem sofre de depressão, quem sofre de ansiedade, quem sofre de uma série de outros problemas, precisa da ajuda de um profissional da psiquiatria e tem que entender, você tá passando por um problema de saúde, o problema de saúde precisa ser tratado e você tem que ter um acompanhamento de um profissional capacitado para fazê-lo. Não é vergonha a psiquiatra, não. E a psiquiatra é luxo, né? Cuidar da saúde mental é luxo. A pessoa devia ter tanta preocupação, igual ir num dermatologista para não ficar com ruga, né? Porque é importante, né? Não tem que ter vergonha, não é vergonhoso. E é mais importante ainda, doutora, permita-me dizer, porque se a saúde mental não vai bem... Nada vai bem. O que tudo comanda vai o corpo pior. É o cérebro, né? Então, não tem jeito. A saúde mental não vai bem, nada vai bem, tudo parece pior, a gente cai a imunidade, começa a ter dor aqui, dor ali. Então, se a pessoa tem um adoecimento nesse sentido emocional, tem que procurar um profissional certo, que é o psiquiatra. E quem está convivendo com aquela pessoa, ao invés de criticar também e falar que aquilo é preguiça, né? Que aquilo ali é
que ela não quer trabalhar, que ela está querendo encostar, seja lá o que for, tem que dar força para a pessoa procurar o profissional certo, passar por uma avaliação certa, para ver o que está acontecendo, né, qual que é o caso. E outra coisa importante ali que eu esqueci de comentar na sua fala anterior, lógico, assim, há profissionais e profissionais, mas geralmente se a pessoa procurou um profissional, um médico idôneo, um médico assim, né, ético, ele não vai dar um atestado de maldade, de má fé. Existe isso, existe, né? Existe as pessoas que têm má fé, tanto Mas do isso aí servidor... passa a ser um caso de polícia. Você tem que investigar o cara que age dessa forma. Caso, sim, exceção, né? Não é a regra. Então, assim, geralmente os médicos, eles quando emitem um atestado, estão emitindo porque precisa mesmo, né? E a pessoa que está ali adoecida foi avaliada que ela precisa daquele afastamento, nem que seja ali temporário, de uns dias, né? Então, não, tem que valorizar, né? Não é exagerar, mas tem que valorizar qualquer tipo de adoecimento, seja ele físico ou dessas questões emocionais. Doutora Elisa Raine, médica psiquiatra, é a nossa convidada de hoje. Estamos falando dos problemas mentais, né, que estão acontecendo com mais frequência, infelizmente. E agora, doutora, eu queria saber, depois desse período de pandemia, se o problema mental já fazia parte, né, do dia a dia da sociedade. Parece que com a pandemia as pessoas estão adoecendo muito mais. É essa a percepção da senhora também? É isso que tem chegado no consultório da senhora no dia a dia? O que a senhora pode nos dizer em relação a esse período pós-pandemia na questão das doenças mentais? Tem chegado, Vanilson, e parece que deu uma aumentada mesmo. Eu penso que há vários fatores contribuindo para isso, sabe? Na pandemia, por exemplo, as pessoas evitaram muito estar indo a médico. Evitaram muito estar procurando qualquer tipo de serviço ou de exame já para evitar sair de casa, né? Para evitar estar em ambientes assim, de clínica e tal. Então, assim, algumas pessoas podem já ter começado a adoecer, né, mentalmente durante a pandemia e daí foram estendendo aquilo ali, empurrando com a barriga e agora pioraram. Então, essas pessoas agora que não tem mais a questão do isolamento, né? Aquele medo de ter que ficar isolado, estão procurando agora os serviços. Mas o estresse pode ter aumentado também, porque assim, afinal de contas, também a economia agora que está dando as consequências econômicas também na população toda, né? Seja no comércio ou no rendimento aí de cada um. Então, assim, problemas econômicos também estão maiores agora, pós-pandemia, né? As consequências, né, econômicas da pandemia. E a questão do convívio social, que ficou muito conturbado durante a pandemia, as pessoas agora estão reaprendendo a conviver, reaprendendo a sair de casa, a conviver com as outras, a frequentar ambientes sociais. E isso também é complicado, né? Os estudos que ficaram à distância, outros que foram interrompidos aí, né? Nem a distância houve durante a pandemia, agora estão retomando, então agora os problemas relacionados a isso também estão reaparecendo. Então é uma série de fatores contribuindo aí para realmente as pessoas agora ou estarem adoecendo mais e também estarem procurando mais novamente se tratar, que até que isso é bom, né? Se a pessoa adoecer, mas procurar uma avaliação, procurar um tratamento também é bom, né? Agora, doutora, a gente tem visto principalmente na questão do humor. Pessoas que eram alegres, animadas, extrovertidas, estão agora um pouco mais cabisbaixas, mais depressivas, diríamos assim. Olha, Vanilson, e a gente vê muito isso também. Algumas pessoas eram muito ativas, muito produtivas, muito extrovertidas, e como elas tiveram que ficar reclusas, ou às vezes até a pessoa um pouco mais idosa, né? E que a família ficou com tanto medo do idoso adoecer, que também não deixou o idoso fazer nada, a pessoa foi ficando triste. Porque era muito ativa, era muito comunicativa, saía muito à rua, né? Fazia um montão de coisa, e aí foi ficando ali isolado. E esse isolamento social adoece, Vanilson. O convívio social é um fator de proteção para qualquer doença psiquiátrica. E é um fator também que contribui para a melhora de qualquer doença psiquiátrica. Então, o isolamento social é nocivo, é danoso. A pessoa não ter interação, não ter convívio, né? Não sair na rua, não pegar sol. Então, assim, é uma série de coisas que contribuem para a pessoa estar adoecendo. Agora, doutora, outra coisa também que contribuiu bastante, principalmente para aquelas que perderam alguém durante a pandemia, né? A perda, o sofrimento, mesmo que seja um amigo, um conhecido, isso também acaba aumentando os problemas mentais. Sim, é verdade. O luto também contribui para isso, com certeza, né? E não foram poucas pessoas, né? Então o luto contribui para isso, sim. Doutora Elisa Raine, um conselho da senhora. O que a pessoa tem que fazer, que seria fundamental para que possa manter a sua saúde mental em dia, ter tranquilidade no dia a dia? Então, a primeira recomendação, né, quando a pessoa já adoece, é procurar uma avaliação, né, porque isso aí pode piorar, não deixar para lá, não passar despercebido, não tentar protelar aquilo por anos achando que vai passar. Procurar uma avaliação, ver se aquilo é para tratar, se não é, se é assim mesmo, se não é.
se tem que fazer uma terapia ou se tem que fazer alguma outra coisa, mas procurar uma avaliação psiquiátrica. Isso é um fator. Mas aí quando a pessoa já adoeceu. Agora, para procurar evitar chegar nesse ponto de realmente adoecer, há algumas coisas que a gente recomenda, né, Vanilson? Primeiro, assim, em relação ao trabalho, por exemplo, que a gente está falando aqui agora, a pessoa não pode fazer da vida dela só o trabalho. E o trabalho tem que ser algo prazeroso também. O trabalho tem que ser algo prazeroso e a vida não pode ser resumida a trabalhar. Então a pessoa tem que procurar ter aqueles momentos de folga, ter os momentos de lazer, ter os momentos de dedicação para a família, o convívio na família, o convívio social com os amigos. Então, mais uma vez, o convívio social é importante. A pessoa tem que procurar cuidar da alimentação, né, Varilson? Que muita gente come um montão de coisas assim que não é saudável e aí depois reclama que está, né, doente. A pessoa tem que fazer uma atividade física. Então, assim, cuidar da atividade física, uma boa alimentação, interações sociais saudáveis, evitar álcool em excesso, né? De preferência evitar álcool de toda forma. A droga, então, nem se fala, né? Cuidar do sono. Cuidar do sono é ter horas regulares para dormir, para acordar, é importante. Então, são 5 fatores importantes. E o importante também a religiosidade é um fator de proteção, né? Então, assim, isso mostrado por estudos. Pessoas religiosas, pessoas que têm fé, pessoas que acreditam em Deus, que encontram sentido e propósito em Deus, elas adoecem, sim, logicamente, todos nós adoecemos, somos seres humanos, mas a tendência é menor e quando a pessoa adoece, a recuperação, principalmente mental, fica menos difícil, porque a pessoa tem um sentido, um propósito para a vida. A pessoa não se agarra em prazeres momentâneos, assim, que somem, né? Que são temporários. Então, são coisas que a pessoa pode procurar e tem que viver assim para ficar mais saudável. Doutora Elisa Raine, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? A senhora é uma profissional exemplar aqui da nossa região. Eu tenho a satisfação quando posso recebê-la aqui na Voz dos Vales, na programação da 98 FM. Muito grato mesmo pela entrevista, pela participação. A doutora Elisa, para quem não sabe, ela atende ali na Clínica Ivas. Quero até mandar um abraço para a turma lá da Clínica Ivas, doutor Gabriel Bezerra, toda a equipe lá. Ela tem uma equipe de multiprofissionais, né? E a doutora Elisa está lá também atendendo na Clínica Ivas, na área da psiquiatria. E se eu posso recomendar alguém, eu a recomendo, porque sempre que preciso estou lá, recorrendo com a doutora Elisa, porque ninguém é de ferro e a gente precisa entender que a mente também adoece e você precisa cuidar quando acontece qualquer tipo de problema. O estresse adoece, o cansaço adoece e se você não se cuida, a tendência é só piorar. Então, doutora Elisa, muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no programa Voz dos Vales e volte sempre que puder. E eu que agradeço, Vanilson, é uma honra muito grande, é um privilégio enorme estar aqui e estou muito feliz mais uma vez. Obrigada.